Amém, glória a Deus. Eu sou da amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Perdoem, eu creio que a voz vai falhar algumas vezes. Estive doente, estou bem melhor para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mas deixa Deus operar. Mateus 7, enquanto os amados procuram, eu quero fazer menção da grande alegria que eu estou sentindo de estar vendo nosso irmão Eduardo aqui. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Você e a sua família aqui reunida para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mateus 7, vamos ler o verso de número 21, irmãos. Mateus 7, 21 ao 23, diz assim na palavra do Senhor: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós acabamos de ler um texto, a qual nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, que é um dos mais terríveis declarações feitos por Jesus Cristo. Nós veremos hoje, meu amado, meu amada, o enorme peso do que Cristo diz aqui nesta passagem. Nós veremos hoje o que essa passagem tem a nos ensinar. E ao passo, irmãos, que eu for lendo e explicando o texto, é importante que nós meditemos nas seguintes perguntas. Porque a mensagem de hoje eu pretendo que seja, meu amado e minha amada, uma reflexão. E que nós meditemos nas perguntas: eu sou verdadeiramente um cristão? Eu sou verdadeiramente um servo de Jesus Cristo? Verdadeiramente eu fui alcançado pela graça de Deus? Será que eu passei pelo novo nascimento? Ou eu estou apenas vivendo um engano religioso? E se eu me declaro um cristão, se eu profiro com a minha própria boca que eu sou um cristão, um servo de Jesus Cristo, com base em que eu faço tal afirmação? Irmãos, e estas perguntas são importantes, pois elas nos fazem refletir sobre a nossa vida cristã. Essas perguntas, irmãos, são importantes, porque elas nos fazem refletir em qual caminho nós estamos trilhando diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 13, no verso 5, o apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmãos, a vida cristã, ela exige de cada um de nós autoanálise. Nós precisamos, irmãos, dia após dia, estar fazendo em nós mesmos um autoexame. Para quê? Para saber se estamos na fé. Então, irmãos, é com esse pensamento que essa noite nós vamos fazer esse autoexame. Vamos fazer em nós mesmos essa autoanálise. Vamos ao texto, vamos ao início da mensagem. E Jesus já começa dizendo no verso 21, acompanhe comigo. Jesus diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A primeira informação que os textos nos dá, meu querido, minha querida,
é que o simples fato de chamá-lo de Senhor não nos garante entrada no reino dos céus. Dizer que Jesus é Senhor, meu amado, não é critério de salvação. Ele está dizendo que é totalmente possível alguém chamar Jesus Cristo de Senhor, mesmo estando a caminho do inferno. Ele está dizendo que é totalmente possível alguém dizer para Jesus, Senhor, Senhor, mesmo estando a caminho da perdição eterna. E essa passagem é terrível, meu amado, minha amada, porque ela está falando com a gente. Jesus está falando diretamente, irmãos, comigo e com você esta noite, por meio dessa passagem. Por quê, irmão Auricélio? Irmãos, é porque é a gente que frequenta cultos. É a gente que conhece a palavra, é a gente que conhece doutrina. Somos nós quem chamamos Jesus Cristo de Senhor, Senhor. E problema nenhum, meu amado, com chamar Jesus Cristo de Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é soberano sobre tudo e sobre todos. O problema, irmãos, é que alguém neste momento, enquanto estamos aqui, ou quem sabe, até muitos de nós, ou aqui ou que nos acompanha pela internet, pode estar dizendo, eu também sou filho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ao mesmo tempo que está fazendo a vontade do diabo, e satisfazendo os desejos da carne. O que Jesus está dizendo, irmãos, através de sua palavra esta noite, para cada um de nós, é que não nos adianta termos uma fé meramente verbal, uma fé apenas de meras palavras. De nada adianta, irmãos, se a minha conduta não condiz com as palavras que eu profiro. Em João capítulo 8, verso 41, Jesus diz algo para os fariseus. Jesus diz assim: vós fazeis as obras do vosso pai. E os fariseus, irmãos, falam de volta para Jesus dizendo: nós não somos nascidos de fornicação, nós temos um pai que é Deus. Os fariseus, irmãos, se diziam filhos de Deus. Mas perceba comigo o que é que Jesus diz para eles no verso 44. Jesus diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em outras palavras, irmãos, nós somos filhos daquele a quem nós obedecemos. Não adianta dizer que eu sou filho de Deus se eu estiver fazendo a vontade do diabo. Não adianta dizer que eu sou filho de Deus se eu estiver vivendo uma mentira religiosa. Não adianta, irmãos, chamar Jesus de Senhor, Senhor, se eu não estou me submetendo ao seu senhorio. Lucas 6,46, Jesus Cristo diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Irmãos, verbalizar palavras verdadeiras com relação a Deus, sem obediência, até os demônios fazem. Tiago 2,19, Tiago diz: crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Irmãos, existe uma passagem bastante curiosa em Marcos capítulo 5, na passagem do endemoniado gadareno. Aquele homem que há muito tempo estava cativo por espíritos imundos. Quantos, irmão Auricélio?
A palavra de Deus diz que era uma legião que aprisionava aquele homem. Preste bem atenção comigo nesse texto. Marcos capítulo 5, versos 6 e 7 diz: E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Repare comigo no verso 6, irmãos. Nós vemos uma legião de demônio que o texto diz que adoraram a Jesus. A palavra original aqui para adoração, irmãos, é a palavra proskineu, que carrega o sentido de cair de joelhos e tocar o chão com a testa. Os demônios fizeram essa reverência para Jesus. Proskineu, irmão, significa prostrar-se em sinal de reverência, respeito e submissão diante de uma autoridade. Ou seja, os demônios reconheceram a autoridade de Jesus. E no verso 7 os demônios dizem que Jesus é quem? É o Filho do Deus Altíssimo. Olha que belas palavras, irmãos. E os demônios dizem mais, eles pedem pelo amor de Deus que Cristo não os atormente. Mas, irmãos, apesar das palavras que os demônios disseram, e que belas palavras, Filho do Deus Altíssimo, apesar do medo do tormento eterno, apesar da reverência de se prostrar diante de Jesus como um sinal de submissão, irmãos, eles são demônios. Para eles não tem mais salvação por conta de sua rebeldia, ou seja, os demônios não são salvos. Portanto, irmãos, não se engane com palavras. Um verdadeiro cristão não mostra-se por meras palavras. Chamar Jesus de Senhor, Senhor, irmãos, de nada nos adianta. Jesus espera de nós algo mais. Vamos falar sobre isso mais na frente. O fato é que belas palavras, sem obediência, a Bíblia dá um nome para isso, irmãos. Belas palavras, dizer que Jesus é o meu tudo e é o meu Senhor, desassociado de uma vida de santidade, a Bíblia chama de hipocrisia. Na última pregação nós vimos o que é hipocrisia. Hipocrisia, irmãos, é o ato de fingir ser o que a gente não é. Hipocrisia, meu amado, é a dissonância entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Hipocrisia é ser alguém na frente das pessoas e agir diferente no secreto. Hipocrisia é uma vida de aparências e superficialidades que pode até enganar os homens, mas de modo algum pode enganar a Deus. E o texto diz, meu irmão, que nem todo aquele que chama Jesus Cristo de Senhor vai ser salvo. Nem todo aquele que chama Jesus Cristo de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele continua dizendo que só vai entrar no reino dos céus, na continuação do verso 21, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como assim, irmão Auricélio? Como que eu, sendo um miserável pecador, consigo fazer a vontade de Deus que é santo? Isso é impossível, irmãos. Irmãos, nós não somos salvos por boas obras. A palavra de Deus é clara em Efésios capítulo 2, que nós somos salvos pela graça, independente das obras. Mas, irmãos, as boas obras são resultado da minha salvação. Eu não sou salvo pela minha obediência, eu sou salvo pela obediência de Jesus Cristo, de modo que a justiça dele é imputada em nossas vidas para a salvação.
A minha obediência, irmãos, é expressão de gratidão e amor pelo que Ele fez por mim e por você. De modo, meu amado, que se eu digo que Cristo me salvou e vivo no pecado, eu não passo de um mentiroso. 1 João capítulo 2, verso 4 diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 3, verso 9 e 10 diz: qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Ou seja, meu amado, habitará no reino de Deus aquele que faz a vontade do Pai. Não de forma legalista, irmãos, mas como forma de amor pela salvação que nos fora dada. Irmãos, e eu só posso cumprir a vontade de Deus conhecendo a vontade dEle. Como é que eu faço para conhecer a vontade de Deus, irmão Auricélio? É abrindo a Bíblia aleatória, fechar os olhos, abrir a Bíblia e botar o dedo num versículo aleatório? É assim que eu conheço a vontade de Deus. É a caixinha de promessas. Você lembra da caixinha de promessas? Cheio de versículozinhos, você tirava um, pronto, Deus falou comigo. É assim que eu sei a vontade de Deus. É na igreja do falso profeta e suas profetadas. É assim, irmãos, que eu conheço a vontade de Deus? É não, querido, é lendo. É lendo a sua palavra, é ouvir pregações de homens que pregam com responsabilidade, é se alimentar, irmãos, de uma boa teologia. É assim que eu conheço a vontade do Senhor. Em outras palavras, como eu poderia servir a um Deus a quem eu não conheço? É lendo a palavra de Deus, irmãos, que nós sabemos que a vontade dEle para cada um de nós que somos seus filhos é uma vida de santidade e obediência. Deus quer, irmãos, que nós pratiquemos a justiça. Deus quer que nós amemos-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Deus quer, irmãos, que nós tenhamos uma vida de temor, de tremor diante da sua presença. Deus deseja, irmãos, que nós tenhamos uma vida de renúncia, que nós renunciemos o pecado. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não existe, irmãos, evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem uma vida de santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da fornicação. Existem vários exemplos, irmãos, na Bíblia de homens e mulheres de Deus que andaram em santidade. Mas um que eu gosto sempre de citar nas minhas pregações é a vida de Jó. Jó capítulo 1, verso 8 diz: e disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essa é a vontade de Deus, irmãos, para a nossa vida, a nossa santificação. Agora vamos para o verso de número 22. No verso 22 ele diz: muitos me dirão naquele dia. Que dia, irmão Auricélio? Irmãos, perceba bem aí na sua Bíblia que a palavra dia está com D maiúsculo, referindo-se ao dia do Senhor, referindo-se, meu amado, ao dia em que o Senhor Jesus Cristo virá
para julgar as nações. Está se referindo aqui o dia em que o Deus Todo-Poderoso irá julgar a toda a sua criação. Está falando do dia de juízo, no dia em que os bodes serão colocados à sua esquerda e as ovelhas serão colocadas à sua direita. Está falando de julgamento, irmãos, está falando de juízo, está falando aqui da ressurreição, em que cada um dará conta de si no dia do juízo. Naquele dia, pessoas tomadas de grande pavor dirão, acompanhem comigo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, perceba pelas palavras que o texto se refere a pessoas religiosas. Repito, são pessoas que estão chamando Jesus Cristo de Senhor. Pessoas, irmãos, que em nome de Jesus operaram prodígios e maravilhas, profetizaram e expulsaram demônios. Mas se você acompanhar comigo, irmãos, no verso 23, a gente vai ver que o texto nos apresenta uma das mais terríveis declarações de toda a Escritura. Jesus Cristo diz: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. De repente você deve estar se perguntando: irmão Auricélio, como assim? Jesus não é Deus, e sendo Deus, logo Ele não deveria conhecer a todos. Como pode Jesus, que é Deus e que é Filho de Deus, como pode Jesus Cristo dizer que não conhece esse ou aquele? Irmãos, é fato que Jesus conhece cada indivíduo e conhece também cada obra que cada indivíduo pratica. Ele é Deus, Ele é Criador. O que Jesus está dizendo, meu amado, minha amada, é que naquele dia Ele dirá para os religiosos: vocês estão me chamando de Senhor, porém eu não vos conheço como meus servos. Vocês estão me chamando de Senhor, porém ao invés de buscar a santificação, vocês preferiram viver na iniquidade. Por isso não entrarão no reino dos céus. Irmãos, um dia eu vi um pregador dizer que é possível alguém pregar estando em pecado. É possível louvar estando em pecado. É possível, irmãos, exercer cargos de liderança ou fazer qualquer outra coisa numa comunidade cristã, mesmo estando em pecado. Mas não é possível entrar no reino de Deus estando em pecado, sem arrependimento. Entenda, irmão, Jesus Cristo não está falando de deslizes. Um eleito, um escolhido de Deus comete deslizes. Infelizmente, nós pecamos todo santo dia. Quem dera não pecássemos. O que Jesus está falando aqui, irmãos, é de iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão Auricélio, o que é iniquidade? Você poderia dizer: irmão Auricélio, iniquidade é pecado. E sim, irmãos, iniquidade é pecado. Porém, é o pecado praticado de uma forma mais grave. Iniquidade é o pecado elevado à 10ª potência.
Segundo a Bíblia, irmãos, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências de seu pecado, nem tendo mais vergonha de cometê-lo. O crente verdadeiro, irmãos, ele peca e logo se entristece e se arrepende, porém, o que pratica a iniquidade, pratica sem receio nenhum. A sua consciência encontra-se cauterizada, o seu coração encontra-se insensível à palavra de Deus e à voz do Espírito Santo. Repito, irmãos, o texto está falando em seu contexto de pessoas que conheciam a palavra de Deus. Era gente que da boca para fora chamava Jesus de Senhor, Senhor. E é importante nós notarmos esse detalhe, irmãos, porque o fato é que quando um crente peca, o pecado dele é mais grave. O pecado do crente é mais grave do que o pecado do ímpio. Por quê? Porque ele peca sabendo. Porque ele peca, irmãos, diante de grande conhecimento. 2 Pedro capítulo 2, 21 diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Entenda, querido, o Senhor não faz vista grossa para o pecado de ninguém, nem para o pecado do ímpio e principalmente para o pecado daqueles que se declaram cristãos. 1 Pedro 4,17 diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Irmãos, as consequências contra quem peca conhecendo a palavra de Deus serão muito mais severas no dia do juízo. Lucas 12, versos 47 e 48 diz: e o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Irmãos, vamos abrir um texto, abra comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo de número 10. Irmão, eu agradeço se o irmão pegar um pouquinho d'água. A garganta aqui está... Hebreus 10, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Vamos ler dos versos 26 ao 31. Note, irmãos, o peso dessa declaração, e eu queria que à medida que a gente fosse lendo, não fique disperso, preste bem atenção no texto, eu só vou ler. Hebreus 10, 26, porque, preste atenção, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Verso 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver profanado o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça.
Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Verso 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, haverá um dia de juízo. A palavra de Deus nos diz que maior juízo receberá aquele que conhecia a palavra de Deus e viveu como se não a conhecesse. Viveu como um cristão ateu. Ora, sabe que loucura é essa? Cristão ateu? Nem faz sentido. Como pode alguém ser cristão e ao mesmo tempo ser ateu? Como entender isso, irmãos? O que é um ateu? Ateu é o camarada que profere com a sua própria boca que Deus não existe. O ateu é aquele que diz assim: não, Deus não existe. Não existe Deus, não há Deus. Já o ateu cristão, irmãos, ele diz com a sua boca que Deus existe. Mas ele vive a sua vida como se Deus não existisse. O cristão ateu, ele vive como se o Senhor não fosse julgar toda e qualquer forma de impiedade. Por isso é merecedor de mais duro juízo, porque peca conhecendo. E naquele dia, irmãos, não adianta dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso ou aquilo. Como se Jesus não soubesse, irmãos, o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. Perceba que pelo texto que Jesus não retruca o que eles dizem. Jesus sabe, irmãos, Jesus viu. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, parafraseando: sim. À vista de todos você curou, você operou milagres, expulsou demônios pelo poder do meu nome. Sim, à vista de todos você frequentou cultos, você pregou, você cantou alto, mas no secreto você amou a iniquidade. No secreto você não se guardou das contaminações do mundo. No secreto você cobiçava a mulher do seu próximo. Quando ninguém estava vendo, você foi desonesto. Longe da vista dos irmãos, o conteúdo que você consumia na internet era abominável aos meus olhos. Então lhes direi abertamente, irmão, Jesus falará abertamente, Jesus falará explicitamente e publicamente daquilo que o homem viveu no secreto. Cristo dirá a esse: apartai-vos de mim. Irmãos, imagine a seguinte situação. Você está diante do Cristo que você dizia seguir, servir e amar, e ser rejeitado por Ele. Imagine você estar diante do Senhor Jesus e ouvir da boca dele: apartai-vos de mim. Apartai-vos para onde, irmão Auricélio? Para o purgatório? Claro que não, irmãos. Purgatório é heresia. Apartai-vos de mim para onde? Aqui em Mateus capítulo 7, o texto não diz para onde. Mas em Mateus capítulo 25, 41, ele diz para onde é o apartai-vos. Ele diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, o destino do religioso, o destino do falso cristão, o destino daqueles que têm a sua fé baseada em meras palavras, fingimento e hipocrisia,
O destino dos que não se arrependeram, mas amaram o pecado, é o lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, verso 8 diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, já estou partindo para a conclusão da mensagem. E nessa conclusão, irmãos, eu quero voltar à reflexão do início da mensagem. Diante do terror das declarações que nós acabamos de ouvir, cada um de nós, irmãos, todos nós, você que está aqui, você que acompanha aí, seja no ao vivo, seja no gravado, todos nós, devemos fazer uma reflexão. Nós devemos, irmãos, nos perguntar: eu sou verdadeiramente um cristão? Que caminho eu estou trilhando? Eu estou andando pelo caminho estreito ou eu estou andando pelo caminho largo? Eu sou trigo ou eu sou joio? Eu sou ovelha ou sou bode? Eu sou filho de Deus ou eu sou filho do diabo? Eu tenho obedecido ao Evangelho com fé para a salvação, ou tenho negligenciado e desobedecido para a minha própria perdição? Naquele dia, irmãos, nós ouviremos do Senhor: vinde benditos de meu Pai, ou nós ouviremos do Senhor: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Irmãos, a resposta para essas perguntas não está na bondade que nós possamos praticar, pois até algo de bom, irmãos, que nós podemos fazer, não tem poder para cobrir a nossa maldade, a nossa vileza e a nossa pecaminosidade. Sabe por quê, irmãos? Porque o padrão moral de Deus é elevadíssimo. O padrão moral do Pai Celestial é Cristo. E de modo algum, nenhum de nós aqui tem a capacidade de obedecer a Deus para ser salvo. Por isso, irmãos, que Cristo morreu na cruz para nos salvar do nosso pecado. Se eu sou ou não um verdadeiro cristão, irmãos, a resposta para essa pergunta está no modo como eu lido com o pecado. Repito, todos pecamos, mas como que eu lido, como que eu me relaciono com o pecado? O livro de Hebreus diz, irmãos, que o pecado, ele nos assedia. No seu caso, o pecado te assedia, ou é você que tem assediado o pecado? O pecado na sua vida é um visitante indesejado, ao qual você manda ele ir embora, ou é alguém que você anda lado a lado de mãos dadas? Irmãos, Isaías 55, no verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, e o meu conselho final nessa mensagem é: busque ao Senhor, porque no Senhor, irmãos, há perdão e há misericórdia. Busque por sua graça. A palavra está dizendo, irmãos, busque enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, se é enquanto se pode achar, se é enquanto está perto, significa que um dia não se achará mais perdão. Um dia a porta da graça se fechará e cada um que não se arrependeu ou creu não terá mais chance para arrependimento.
O tempo é hoje, irmão, se arrependa. O mesmo Isaías 55, já no verso 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, e para você que verdadeiramente se arrepender e crer em Jesus Cristo, naquele dia você não ouvirá o apartai-vos de mim, você ouvirá Mateus 25, 34, para concluir: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, meu querido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Deus, meus amados.